Antes de começar, dizer que a FENPROF não são só palavras, são atos, ao contrário do Governo. Abolimos em definitivo o plástico, toda a gente tem a garrafinha no saco, é com isso que nós também vamos trabalhar aqui na mesa, porque na verdade não basta dizermos que é preciso fazer alguma coisa, os professores têm que ser os primeiros a dar o exemplo. Para enchê-las não vão comprar uma garrafa ao bar. Excelentíssimo Sr. Secretário-Geral da Internacional de Educação, o meu querido companheiro e amigo David Edwards, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Nacional da FENPROF, o meu camarada João Cunha Serra, também dirigir-me em particular àqueles que já estiveram aqui nestes lugares, o meu camarada e amigo António Teodoro, primeiro Secretário-Geral da FENPROF, Paulo Sucena, segundo Secretário-Geral da FENPROF, e Mário David Soares, que foi também Presidente do Conselho Nacional da FENPROF, e estão aqui hoje connosco, como tem estado sempre. Excelentíssimos senhores convidados nacionais e internacionais ao 13º Congresso da FENPROF e nos nacionais, sem qualquer tipo de, pelo contrário, valorizando muito a presença de todos, tendo-me de referir naturalmente, em particular, à nossa central sindical, à CGTP Intersindical Nacional, aqui representada pelo seu secretário-geral Arménio Carlos, também à Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, aqui representada pela sua coordenadora Ana Avoila, e também à ABIC, com quem muito temos trabalhado no âmbito da investigação e da ciência, e àqueles que connosco nas lutas em defesa dos professores têm estado connosco nos momentos em que a ação é de convergência e de plataforma, nem todos puderam estar. Todos enviaram uma saudação, mas estão aqui e refiro a FNE, o CIP, o SINDEP, o CIPEB e o SINAP. Obrigado a todos os convidados que estão aqui connosco. Também dirigindo-me aos nossos amigos, funcionários da FENPROF e dos sindicatos de professores, aos trabalhadores de apoio, que são muitos, aos representantes de entidades apoiantes, mas, e esta é que é a saudação especial, para todos é do coração, mas esta é mesmo lá do fundo, aos amigos, colegas e camaradas professores, educadores e investigadores que são delegados a este 13º Congresso e aqui representam todos os professores do nosso país, de todas as regiões. Um forte abraço a todos, como eu disse, ainda mais apertado, àqueles que representam os heróis da nossa escola, aqueles que com o seu trabalho têm, de uma forma reconhecida, obtido excelentes resultados. Apesar das condições de trabalho com que se confrontam nas escolas todos os dias, dos ataques que têm sido alvo e do desrespeito por direitos que deveriam ser inalienáveis, os professores em Portugal, com o seu esforço, dedicação, empenhamento, sacrifício pessoal até, baixaram os níveis de insucesso escolar a mínimos históricos, o mesmo acontecendo com o abandono escolar e reconhecidamente têm contribuído para o sucesso educativo dos seus alunos. Ou seja, como advogava Bento Jesus Caraça, os professores têm contribuído para desenvolver nos alunos as mais diversas qualidades, tanto no domínio intelectual, como físico, artístico, moral e ético, preparando-os para uma intervenção ativa e consciente na sociedade, e hoje abrimos o nosso congresso com um grande exemplo disso mesmo, com a Orquestra Geração, que hoje, dizia os seus responsáveis, entusiasmados com esta assistência, deram aqui um dos seus melhores concertos de sempre. Obrigado a eles. É certo que no universo político e nos chamados opinion makers, são raros os que conseguem dobrar a língua e dizer obrigado, professores. Mas muito mais importante que o agradecimento desses é o reconhecimento dos alunos e das suas famílias, que continua bem visível nos estudos de opinião que regularmente são divulgados e que resulta, precisamente, de que as famílias, os alunos, não conhecem os professores que saem da boca dos governantes e da boca dos comentadores, conhecem os professores que todos os dias, de manhã à noite, estão com os jovens, com as crianças, e ninguém entrega o seu filho a quem não confie para passar o dia todo. E, portanto, é esse o reconhecimento que nós queremos, que nós gostamos de ter. Dizer que para a FENPROF é uma honra e um orgulho ser em Portugal a organização mais representativa destes extraordinários profissionais. Que este seja um grande congresso
de onde possamos sair ainda mais fortes, mais solidários, mais determinados para continuar a lutar pela profissão, mas também pela escola pública e por uma educação de qualidade. O tempo que vivemos é de grande complexidade, como sabemos. No plano internacional, apesar da forte resistência que muitos continuam a fazer em muitos pontos do mundo, é inegável que o capital tem vindo a ganhar espaço. Usa os meios que tem ao seu dispor, desde logo meios de comunicação social, para, sem decoro, manipular em massa, não se coibindo de mentir e também falsear a realidade, para além de branquear políticos que, contrariamente ao que muitas vezes ouvimos, não são populistas, são mesmo fascistas, como Trump, como Bolsonaro, o ignorante que homenageia a tortura e os torturadores e que acolheu um juiz suspeito de atos criminosos como ministro, mas que hoje tem no Brasil uma grande greve geral contra as suas políticas dos trabalhadores brasileiros. Um abraço aos camaradas da CNTE. Também porque há outros por esse mundo, como Orbán, como Salvini, como Stracha, como Marine Le Pen e muitos outros, que muitas vezes aqui passam como sendo um bocado radicais à direita, mas nada daquilo que se diz. Eles são aquilo que se diz e, se puderem, demonstrarão isso mesmo. A hegemonia que o capitalismo está a conseguir no mundo é perigosa, pois a sua insaciável ganância, o seu permanente propósito de juntar mais e mais riqueza, leva-o a desenvolver as mais radicais formas de exploração dos trabalhadores, sendo que, com facilidade, esse radicalismo fará resvalar o capital para formas violentas e intolerantes de governação. O discurso populista, nacionalista e xenófobo vai penetrando por terrenos que se tornam permeáveis pelo desencanto, frustrações e desilusões daqueles que perderam direitos. Quantas vezes em cenários políticos que julgavam que eram favoráveis aos seus direitos, daqueles que não viram satisfeitos justos anseios e legítimas reivindicações, dos que constataram que o seu dinheiro, o dinheiro público, foi usado para tapar buracos abertos por atos de má gestão ou corrupção, e ainda dos que temem pela sua segurança, sobretudo em países onde a criminalidade aumenta. Nesta Europa, e não só, politicamente dirigida pela direita e ou pela social-democracia, não podem deixar de ser assacadas responsabilidades aos decisores políticos pelos tempos negativos e perigosos que estamos a viver. Uma palavra de solidariedade para os sindicalistas e outros combatentes pelas liberdades e pelos direitos dos trabalhadores que são vítimas de perseguição, de prisão, de tortura e até de assassinato em países como a Turquia, Colômbia, Honduras, Argentina, Bahrein, Arábia Saudita ou Filipinas. Também uma solidariedade muito forte para com os que veem violados os mais elementares direitos, desde logo o direito à vida, como acontece com o povo palestino, com o povo sarauí ou com o povo rohingya. E já agora também uma palavra de solidariedade para com os cidadãos que em várias partes do mundo são perseguidos e presos por defenderem o mais elementar direito à autodeterminação. Questão que não deixa indiferente os portugueses que ainda esta semana, na segunda-feira, dia 10, com festa, celebramos os nossos 379 anos de independência e viva Portugal! Em Portugal, sem escamotear avanços registados ao longo da legislatura, avanços que resultam essencialmente da luta desenvolvida pelos trabalhadores e da atual correlação de forças na Assembleia da República, continuamos a ter profundas e gravíssimas injustiças, carências de vária ordem e largas manchas de pobreza e exclusão, problemas que resultam do facto de o governo do Partido Socialista ter preferido em muitos momentos, e sem necessidade de o fazer, de juntar-se à direita, em vez de, respeitando o quadro político parlamentar, dar resposta às justas reivindicações de quem trabalha e às indispensáveis mudanças de que o nosso país tanto precisa. Particularmente em relação às questões do trabalho, o governo do PS convergiu sempre com a direita, mantendo e até acentuando o desequilíbrio da relação laboral a favor dos patrões.
A confirmá-lo esteve a postura do Governo, e continua a estar, em relação ao Código de Trabalho, onde, por exemplo, decidiu manter, e nós bem o sabemos, e as consequências que tem, as normas mais gravosas, como a da caducidade, ou não repondo o princípio do tratamento mais favorável. Ao não optar por um rumo claro de progresso, desenvolvimento e justiça social, o Governo confirmou o seu compromisso com os interesses do grande capital, bem como a sua submissão às chantagens e às imposições de uma troika, que embora se diga que já cá não está, que fisicamente está fora de Portugal, continua a impor constrangimentos e a editar exigências que o atual Governo não só acata, como em muitos aspectos vai até mais longe do que isso, do que lhe é imposto, penalizando com essa postura os próprios portugueses. Exemplo disso é o que se passa com o déficit. Mas também, em relação à dívida pública, verificamos que o seu valor absoluto não baixa, tendo novamente ultrapassado em março os 250 mil milhões de euros, mais 4 mil milhões do que um ano antes. Até nos podemos iludir, e há quem nos queira iludir, dizendo que a dívida baixou em percentagem do PIB, mas a verdade é que ela em valor absoluto aumenta e tornou-se já há muito tempo uma dívida impagável e, apesar disso, o Governo continua a recusar renegociá-la como deveria, no seu valor, no seu prazo e nos seus juros. Esta postura do Governo em relação ao déficit e à dívida depois reflete-se onde? Nos salários, nas pensões, nos apoios sociais que continuam muito baixos e no emprego criado que por norma é precário, é mal remunerado, é sem direitos e sujeito a horários muito longos e desregulados. Tem sido assim no setor privado, mas também no setor público. Aqui, a negociação coletiva não passa de um faz de conta. E se alguns problemas mereceram resposta, esta deveu-se ao forte protesto e luta dos trabalhadores e, em boa parte, a decisões do Parlamento. Muitos problemas arrastam-se, sendo desrespeitados direitos, agravadas condições de trabalho e deixando-se envelhecer uma administração pública que já é das mais velhas da União Europeia. Ademais, os salários não são atualizados há uma década. O descongelamento das carreiras tem sido uma verdadeira atrapalhada em quase todos os setores da administração pública. Os horários de trabalho, apesar de repostas às 35 horas, continuam em muitas áreas a ultrapassar o limite legal. E a aposentação, para muitos de nós, continua a ser uma miragem que se move a uma velocidade superior à do tempo que corre. É verdade que o atual Governo não tem a veia privatizadora do anterior e até se reclama defensor do serviço público, designadamente do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública. Mas de que vale o discurso se não lhe corresponder uma prática? De que vale dizer que o Serviço Nacional de Saúde é que é para defender, mas continua-se a asfixiá-lo com cortes orçamentais e a querer manter escandalosas parcerias público-privadas? De que vale falar de escola pública, mas não reverter o curso de desinvestimento que teve lugar na legislatura anterior, quando a direita foi governo? Temos de exigir mais, mas muito mais, a um governo que é diluviano nas palavras, mas avarento nos atos. Em Portugal, o dinheiro só não falta para os bancos, para as ruinosas parcerias público-privadas e para generosos benefícios fiscais destinados aos que mais têm, mais podem e bem mais poderiam pagar para o bem coletivo. São milhares de milhões sempre disponíveis para tapar buracos da má gestão, do compadrio que chega aos lugares mais elevados da vida política e é a corrupção neste país, como bem sabemos, que neste momento consegue fazer concorrência e já superou as ocorrências climáticas, camaradas. Reparem, de ocorrências climáticas, nós lembramos-nos da tempestade Miguel, porque foi a última que passou, e do furacão Leslie, porque arrancou telhados em muitas das nossas casas. Mas, em relação à corrupção, o que é que nos vem logo à cabeça? Ou a Operação Teia, ou a Operação Marquês, ou a Operação Face Oculta, ou a Operação Etopeira, ou a Operação Fiz, ou a Operação Lex, ou a Operação Rollerball, ou a Operação Fênix, ou a Operação Rota Final, ou a Operação Rapel. É que não há ventania que faça concorrência aos corruptos deste país. E aquilo que é verdade é que nós
Somos, diz-se, um país de brandos costumes, mas pelo que vemos, um país de muitos maus vícios. Quanto à educação, todos sabemos o que aconteceu ao longo da legislatura e o estado a que chegámos aqui nesta área. O óbice do déficit levou o Governo a reduzir o investimento público e essa falta de investimento reflete-se nas carências que as escolas apresentam, nas deficientes condições de trabalho dos professores e outros profissionais e no caráter pouco mais simbólico de algumas medidas, como a redução do número de alunos por turma, cujo impacto tem sido residual, ou o próprio regime de educação inclusiva, em que a inclusão praticamente se esgota no preâmbulo. A ação dos professores e da FENPROF, porém, não se limitou às questões de ordem socioprofissional. As nossas preocupações, ações e lutas específicas respeitaram uns dos nossos mais sagrados princípios desde que existe FENPROF. O que diz respeito à escola e à educação, diz respeito aos professores. E se assim é, diz respeito aos seus sindicatos. Defendemos, por isso, um financiamento público adequado da educação e da ciência. E contestamos a crescente dependência de fundos europeus, que, a não ser travada, rapidamente se traduzirá em mais ingerência externa também neste domínio. Envolvemos-nos em campanhas, iniciativas, ações e lutas destinadas a valorizar a escola pública e, de uma forma mais geral, a educação. Exigimos o regresso da democracia à gestão das escolas. Defendemos uma efetiva autonomia, só possível precisamente num quadro de gestão democrática das escolas e de valorização dos seus órgãos pedagógicos. Apresentámos propostas concretas para uma educação verdadeiramente inclusiva. Acompanhámos o processo de flexibilidade curricular que, independentemente da bondade que ainda está por provar e da bondade dos objetivos, se tem desenvolvido sobretudo à custa dos professores, a quem se vai impondo sempre mais e maior sobrecarga de trabalho. Contestámos o inadequado modelo de financiamento do ensino profissional e também mantivemos a denúncia de, em muitas escolas, o amianto continuar por remover e até, em alguns casos, por ser devidamente sinalizado. Juntámo-nos aos que têm denunciado a insuficiência de trabalhadores não docentes nas escolas, tanto auxiliares como técnicos especializados, e também denunciámos a precariedade que afeta grande parte destes profissionais. Acompanhámos a abertura de cada ano letivo nas escolas, colocando dedos nas feridas, e só não conseguimos tapar ou apontar todas porque nos faltaram os dedos para tantas feridas que a nossa escola continua a ter. Relativamente aos professores, os problemas arrastaram-se porque várias medidas anunciadas não foram aplicadas de forma quase simbólica e muitos dos compromissos assumidos pelo Governo ou pelo Ministério da Educação foram simplesmente ignorados. É também por isso que soaram a hipocrisia os elogios aos professores feitos por António Costa na semana passada. Não esquecemos que o Primeiro-Ministro foi o rosto de um governo que não raras vezes desrespeitou e desconsiderou os professores, desprezando os seus direitos, não hesitando em recorrer à chantagem a ponto de ameaçar demitir-se se o tempo de serviço dos professores fosse integralmente contado e tentando virar as populações contra os professores, como fez António Costa, quando, em alternativa, colocou a recuperação do tempo de serviço dos professores ou as obras de requalificação do degradado itinerário principal 3, o IP3. Escusa por isso António Costa agora, com a proximidade das eleições, de tecer loas aos professores, pois a prática do governo que lidera foi contrária à sua valorização profissional, social e material. A carreira docente sai esfrangalhada desta legislatura e os problemas relativos à aposentação, horários de trabalho, precariedade ou concursos estão todos por resolver. A FENPROF, como organização sindical de todos os professores, não se cingiu ao setor público. Interveio no privado e cooperativo. Bateu-se contra um contrato coletivo de trabalho assinado por alguns que agravou as condições de trabalho dos docentes do setor. Negociou, lutou e ainda não deu por perdida esta batalha no ensino privado. A FENPROF interveio também... A FENPROF interveio também para além do privado puro e duro, com alguns acordos de empresa que já tem, também no privado contratualizado, nas IPSS, nas misericórdias, no profissional e no ensino artístico especializado.
Juntou os professores no debate e na reflexão. Nunca virou a cara à negociação, mas também nunca cedeu, recusando sempre assinar acordos contrários aos direitos e interesses dos professores. Mas a FENPROF também se envolveu e muito na ação com os docentes do ensino superior e os investigadores. Uma luta igualmente difícil por muitos motivos, incluindo desde logo a dificuldade de mobilização e a escassez de quadros sindicais do setor. Mas nunca baixámos os braços. E os nossos camaradas que há 2 anos a esta parte acompanham o PREFPAP, o Programa para a Regularização de Vínculos na Administração Pública, têm sido verdadeiros heróis de resistência e dedicação a uma causa que diz muito aos sindicatos, o combate à precariedade. Mas pelas dificuldades que os nossos camaradas têm enfrentado, já todos percebemos que esta é a questão que diz pouquíssimo a um governo que ainda por cima inscreveu no seu programa um determinado combate à precariedade. Mas para além da precariedade, que também continua a afetar a totalidade dos nossos leitores, os programas de carreira e a não abertura de concurso, a aplicação de normas laborais privadas para contratação no setor público, o regime fundacional que permite esta reprovável prática promíscua entre público e privado, o débil financiamento público do ensino superior e da ciência, são, entre outros, problemas que a FENPROF tem procurado dar resposta, ainda que sabendo que no Ministério que tutela o ensino superior e a ciência reside um governante que é peso-pluma e, portanto, não tem capacidade nenhuma de influência ou decisão dentro do governo. Na educação pré-escolar e no básico e secundário, para além de muitos outros problemas que ainda continuam a afetar grupos de colegas, os colegas de teatro, os do designado nível 2 de vencimento, os educadores que exerceram ou exercem funções em creche, entre outros, claro, a FENPROF colocou 4 questões como prioridade reivindicativas, convergindo com outras organizações sindicais. Combater o problema do envelhecimento dos professores. Já somos os segundos mais velhos da União Europeia, a seguir ali aos nossos camaradas italianos, embora a sua representação possa não mostrar isso. Somos, portanto, os segundos mais velhos da União Europeia e, por isso, exigimos a negociação de um regime específico de aposentação que, simultaneamente, liberte quem trabalha há décadas e permita rejuvenescer e renovar o corpo docente das escolas, criando nelas novas dinâmicas. O Ministério da Educação conhece o problema, comprometeu-se a resolvê-lo e até hoje fez 0 para resolver esta questão. Segundo, resolver ou atenuar o problema do desgaste e exaustão emocional, que já aqui se falou, que está na origem de uma situação gravíssima de burnout que afeta a profissão e leva 84% dos professores a dizer que se pudessem aposentar-se-iam já. Fator principal deste problema é a sobrecarga horária e de trabalho imposta aos professores. Componente letiva reduzida a aulas, perversão da componente não letiva, imposição de reuniões em horário destinado a trabalho individual, burocracia e mais burocracia, tudo isto faz com que os professores, ao fim da semana, trabalharam em média não 35 horas, mas 46, ou seja, mais 1/3 do que estariam obrigados e que está legalmente fixado. Terceira frente, pôr fim à precariedade, uma chaga que continua a afetar milhares de docentes. De uma forma implacável, afeta todos os que trabalham nas atividades de enriquecimento curricular nas AEC, mas também de forma violenta, milhares de educadores e professores, que todos os anos nas escolas com vínculo laboral precário, continuam a dar respostas a necessidades permanentes. O Governo tenta enganar todos, incluindo a Comissão Europeia, a quem procura fintar com a chamada norma travão. Aparentemente, os docentes em Portugal ingressam nos quadros quando completam 3 anos de serviço, mas só aparentemente, pois foram impostos critérios restritivos que o impedem. Exemplo, o que aconteceu a semana passada com a saída das listas de colocação para ingresso nos quadros e vinculação. Candidatos, mais de 34 mil, vincularam 542. E mais, a média dos que entraram no quadro é de 15 anos de serviço, havendo quem tenha precisado de 35 para conseguir ser efetivo. Em relação à idade, a média dos que entraram nos quadros é de 44,3 anos,
havendo quem só aos 64 anos e 7 meses o tenha conseguido, ou seja, a menos de 2 anos de se poder aposentar. Refazer a carreira docente é a nossa quarta prioridade. Uma carreira que tantos anos de luta, como já se viu aqui no início, custou a gerações de professores e, neste âmbito, garantir a sua recomposição, o que passa por recuperar integralmente o tempo de serviço que os professores cumpriram a trabalhar nas suas escolas, posicionando-os no escalão devido. Isso obriga, desde logo, a recuperar também aqui no continente os 9 anos, 4 meses e 2 dias em que as carreiras estiveram congeladas e que já estão a ser recuperadas na Madeira e nos Açores, também por força da luta dos nossos colegas. No continente, ainda só foi contabilizado 30% desse tempo. Mas se alguém pensa ser possível roubar os restantes 70% aos professores, pensam mal, porque os professores e os seus sindicatos não o permitirão e lutarão até à última hora do tempo que foi trabalhado. O Governo foi intransigente ao longo de mais de ano e meio de tempo de duração de uma das mais longas farsas negociais, eu não disse dos mais longos processos negociais, que esses houve muitos e prolongados. Eu disse da mais longa farsa negocial que nós já tivemos no nosso país. Recusou discutir até, não foi só, não concordava, recusou discutir a proposta dos sindicatos. E, portanto, roubou mais de 6 anos e meio, ou está a roubar neste momento, de serviço cumprido. Mas, camaradas, os 2 anos, 9 meses e 18 dias recuperados não vão ser um ponto de chegada, mas um ponto intermédio da recuperação total. E eu lembro, porque às vezes perguntam, ainda hoje de manhã, num canal televisivo onde estive, então, pronto, isto correu mal, infelizmente, só esse tempo. É preciso lembrarmos outras coisas. A candidatura que outros nossos dirigentes aqui lutaram, foram 6 anos de luta para conseguir acabar com ela. A divisão da carreira de Sócrates e Lourdes Rodrigues foram 3 anos de luta para acabar com elas. Nós estamos nisto há 1 ano e meio, não é que seja pouco. Mas é preciso dizer que quando há 3 anos reunimos o Congresso, em 2016 lá em cima, no Norte, o que nós discutíamos era se o subsídio de Natal e se o subsídio de férias era para ser todo pago e quando. Se por duodécimos ou de uma vez. O que nós discutíamos era, em 2016, como é que vamos conseguir descongelar as carreiras. Em 2017, quando apareceu o início do descongelamento das carreiras, eu lembro, os professores foram excluídos e as outras carreiras especiais, e a nossa primeira luta foi, os professores também têm que ter as carreiras descongeladas. Lutámos e conseguimos isso. A fase seguinte foi o Governo dizer, bom, descongela, mas não recupera tempo de serviço. E lá voltamos nós outra vez à luta e, portanto, eu diria, ainda não recuperamos 9 anos, 4 meses e 2 dias. É verdade, mas também é verdade que já só faltam 6 anos, 6 meses e 23 dias para recuperarmos todo o tempo que nós cumprimos. Depois, portanto, houve aqui um inegável progresso e nós vamos continuar a lutar e a nossa luta mais significativa vai ser novamente milhares de professores na rua. No próximo dia 5 de outubro, Dia Mundial do Professor, que desta vez tem a particularidade de ser na véspera das eleições legislativas, lá estaremos na rua em manifestação. Dizer que há eleições no dia seguinte, mas não fomos nós que marcámos. O Dia Mundial do Professor é assim em todo o mundo e vai ser assim em Portugal. Ao longo da legislatura nunca fizemos, porque rejeitamos essa prática, a luta pela luta. Mas também nunca virámos a cara à luta quando ela foi necessária. No início, quando estavam a ser tomadas medidas positivas e a serem eliminadas a PAC, a BCE, a recuperação de tempo de serviço, tudo isso, a direita acusava-nos de termos desaparecido. Onde é que era a FENPROF? Deixou de protestar. Entretanto, na segunda metade da legislatura, gente afeta ao atual governo e ao partido do governo afirma
que nós estamos a lutar mais contra este que contra o governo anterior. Oh, camaradas, estas acusações confirmam que, como decidimos no nosso anterior Congresso, negociámos quando tivemos de negociar, lutámos quando tivemos de lutar e, apesar da solução de governativa inédita do nosso país, aquilo que todos podem dizer é que para a FENPROF não passa a ser bom o que era mau, só para o governo não é o mesmo. O que era mau para os professores e para a escola é mau com qualquer governo. E as políticas de direita, seja um governo mais à direita ou menos à direita a desenvolvê-las, terão sempre o nosso combate, porque é isso que combatemos, políticas e não governos ou partidos. Nós nunca exigimos o céu. Nunca. E as nossas exigências tiveram sempre em conta e continuarão a ter a execuibilidade e a sustentabilidade das soluções. Porque nós também somos, na maioria, funcionários públicos. Então não queremos que as contas públicas sejam equilibradas. Queremos ter o nosso salário ao fim do mês, com o diabo. E, portanto, fomos sempre conscientes disso. E, portanto, estivemos sempre abertos a soluções execuíveis, sustentáveis, e por isso demonstramos abertura em todos os processos negociais para soluções de aplicação faseada. Mas não admitimos ser desrespeitados nem roubados em direitos que são nossos e que não abdicamos. Obtivemos resultados? Sim, obtivemos, que com a direita não conseguimos. E registamos com satisfação nos projetos de programa de ação e de resolução sobre a ação reivindicativa que vai ser distribuída. E, portanto, discutiremos isso neste Congresso. Mas, independentemente do que conseguimos e do que ainda falta, chegamos a este Congresso de cabeça bem levantada porque lutamos. Lutamos muito. E eu não posso deixar de o fazer porque acho que é importante nós também nos lembrarmos de tudo isso, porque não somos dos que estamos de rabinho sentado no computador à noite, a fazer grandes revoluções, mas depois quando é para dar a cara, para dar o litro, para vir à rua, onde é que eles andam, onde é que eles estão, onde é que eles andaram durante um ano inteiro, desde o ano passado, da greve às avaliações, até ao final deste ano. Onde é que eles andaram? Nós estivemos sempre aí. E, portanto, recordar que porque é importante, às vezes, também assinalarmos isso. Em 2016, no nosso mandato, foi a tribuna em defesa da escola pública, a marcha em defesa da escola pública que contrariou as manifestações dos amarelos que aí andavam levados pelos donos dos colégios e em que nós tivemos, nesta marcha, mais de 80 mil participantes e a petição em defesa da escola pública que teve mais de 77 mil subscritores, muitos deles figuras públicas da arte, da cultura, da televisão, de todo o panorama nacional diverso, e isto porque tínhamos saído de uma legislatura que colocara em risco a escola pública. Em 2017 desfilámos em Lisboa com uma faixa de 600 metros, com 1.100 fotografias de professores exibindo as suas reivindicações. Em 21 de junho, uma grande greve. Fizemos a campanha Valorizar a Educação e os seus profissionais. A concentração e o desfile de professores do ensino particular e cooperativo, que foi inédito. Um novo dia de greve em 15 de novembro de 2017, que para além de uma grande adesão, permitiu uma grande manifestação à frente da Assembleia da República, quando ali se discutia o orçamento da educação, o orçamento do Estado, a parte da educação. Em 2018, fizemos uma concentração que juntou a quase totalidade de professores de língua gestual portuguesa. A concentração de docentes do ensino superior e investigadores em luta contra a precariedade, que já em 2019 se repetiu com a inauguração do Monumento ao Precário Desconhecido. Foi a manifestação nacional de professores em 19 de maio contra o apagão de tempo de serviço. Entre 18 de junho e 13 de julho, uma grandiosa greve às avaliações de final de ano que adiou a realização de mais de 60 mil reuniões de conselho de turma. Foram os encontros sobre os desgastes de professores, onde foram apresentados e discutidos os resultados de um estudo realizado por investigadores da Universidade Nova, uma iniciativa feita em parceria com a FENPROF, em que a FENPROF foi fundamental na recolha de mais de 20 mil inquéritos, que eram bem complicados de preencher, como todos nos lembramos. Foi também em 11 de julho uma grande concentração junto ao Ministério, enquanto lá dentro se realizava mais um episódio da farsa negocial. Em 5 de outubro último, uma grande manifestação nacional a assinalar o Dia Mundial do Professor. Em 29 de outubro de 2018 ainda, iniciámos a greve ao sobretrabalho, que ainda hoje se mantém em muitas escolas, prolongando-se até 21 de junho, último dia de aulas do ano letivo.
foi a entrega na presidência do Conselho de Ministros de mais de 20 mil postais assinados por cidadãos em apoio à luta dos professores. Foi o desfile dos Pais de Natal a entregar caixas vazias ao Governo para que as enchesse de prendas aos professores, neste caso, com soluções para os problemas. E foi o excelente encontro de aposentados para assinalar o aniversário da sua primeira Conferência Nacional. Em 2019 retomámos a campanha pela gestão democrática e recolhemos em pouco tempo mais de 10 mil assinaturas numa petição entregue na Assembleia da República. Mas também no Parlamento entregámos uma petição sobre a situação dos professores com mais de 60 mil assinaturas de professores, a maior petição de sempre, com assinaturas de um só grupo profissional e que foi igualmente a maior petição entregue no Parlamento nesta legislatura e a quinta maior dos 45 anos da democracia. Em 23 de março, há pouco tempo, voltámos em convergência com as outras organizações sindicais de professores a encher o Terreiro do Paço com uma enorme manifestação de professores que muitos julgavam que não voltaria a acontecer, mas voltou, aconteceu e nós bem nos lembramos que foi importante também para a luta. Poderia ter aqui optado não falar das lutas, por ir falar dos ataques desferidos contra a profissão docente e a toda a campanha que alguma gente, incluindo governantes, têm movido contra os professores. Poderia até dizer que alguns destes ganham mais por meia hora a verter ódio contra os professores do que um professor do topo a trabalhar um mês inteiro com os alunos. E, portanto, é natural que usem o tempo para isso. Poderia não ter ignorado o Ministro da Educação, que começou por propor reuniões trimestrais com os sindicatos, depois passou a bloquear as negociações, depois avançou para o atentado contra a greve, pondo em causa o direito à greve dos professores e acabou completamente desaparecido em combate, que até o Governo o afastou. Naquele momento crítico sobre se o Governo se demitia ou não, tivemos os ministros todos nos telejornais. A Mariana Vieira da Silva, o Vieira da Silva, tivemos o Augusto Santos Silva, tivemos o Mário Centeno, tivemos naturalmente o Primeiro-Ministro, mas nem o Governo já confia no seu Ministro da Educação para o pôr a falar sobre os problemas dos professores. Bom, mas, e para terminar, optei por me referir à luta, lembrando apenas uma pequena parte do nosso extenso relatório de atividades que está também na pasta do Congresso. Filo, porque é de luta que se alimenta a vida em todos os seus domínios. E também porque será de luta que alimentaremos o percurso que nós iremos prosseguir. Sabemos que só uma ação forte e uma luta reivindicativa também forte nos permitirá defender o Estatuto da Carreira Docente, que explicitamente está sob a mira de vários governantes e da direita parlamentar. Também não me centrei nem falei nos estatutos de carreira, o ECD, o ECDU e o ECDESP, porque sendo esse o tema do nosso Congresso, e portanto não só por causa dos ataques, mas porque estamos a chegar aos 30 anos de estatutos de carreira docente, os estatutos estarão no centro do debate que faremos. Neste Congresso iremos ainda discutir e definir a estratégia sindical para o próximo mandato. Iremos tomar posição sobre aspectos que são cada vez mais importantes na nossa vida coletiva, como a igualdade de género, como o ambiente, como os problemas climáticos ou como a biodiversidade. Porque aqui não vamos dar espaço para movimentos como a Escola Sem Partido, movimento que no Brasil elegeu Bolsonaro, e aqui não há lugar para esses fascistas que acham que a escola não é para mais do que ensinar a ler, a escrever e a contar. Tivemos cá quem quisesse isso, mas cá não vão ter espaço para o fazer. Iremos também eleger a direção da FENPROF para mais um mandato de ação e de luta, durante o qual continuarei a dar o meu contributo ativo, embora se tivesse percebido algumas lágrimas de crocodilos de alguns que há anos dizem que alguns de nós já deveríamos ter saído, mas agora parecem preocupados se nós sairmos. Saímos quando quisermos e estaremos, enquanto estivermos, escolhidos pelos professores, a defender os seus direitos, na luta, na negociação, e cá estaremos para dar rosto e dar voz à luta dos professores. Dizer também que ainda teremos tempo
para afirmar a matriz sindical de classe deste movimento sindical e o modelo de sindicalismo combativo que nós temos alicerçado numa forte presença nas escolas, porque a sede dos sindicatos da FENPROF não são os escritórios, os computadores e as cadeirinhas para andar lá sentados e a responder por mails ou entrar nos blogs. Não, são os sítios onde estão os professores, são as escolas, são os problemas dos professores. E se queremos rejuvenescer o movimento sindical docente, é estando com os jovens onde eles estão, com os seus problemas e a ganhá-los para os sindicatos e para o movimento sindical. Termino, camaradas e amigos, com a certeza que saberemos resistir, lutar e vencer neste tempo em que pretendem apagar parte da vida profissional dos docentes, em que se negam respostas a problemas que se arrastam há anos, em que se degradam condições de trabalho e de vida dos professores e em que se desenvolvem insidiosas campanhas contra estes profissionais, procurando feri-los naquilo que há mais de sagrado em todos nós, que é a dignidade dos professores, a sua dignidade. Esta certeza de que venceremos e de que não iremos deixar que nos ponham o pé em cima e nos esmaguem a dignidade profissional, registou-a o nosso colega Paulo Ilharco em poema, quando percebeu no passado mês de maio que a recuperação integral do tempo de serviço seria chumbada no Parlamento porque alguém decidiu, de uma sexta para uma terça, alterar a posição e ir buscar critérios que não tinham passado na Comissão, mas que ali tinham que lá estar presentes, porque sabiam que assim associar-se-iam ao Partido Socialista e inviabilizariam a recuperação total. O colega Paulo Ilharco escreveu um poema e que eu leio apenas o último verso, porque eu acho que ele reflete bem, sintetiza bem o nosso sentimento de determinação para aquilo que aí vem. E que diz assim: meu abril é o ano inteiro, minha voz a liberdade, roubo e acorjo ao meu tinteiro, mas jamais a dignidade. Vivam os professores, viva a FENPROF, viva a luta de todos os trabalhadores em Portugal!